Imagine uma criatura, uma entidade que emerge das profundezas das florestas mais escuras e dos invernos mais rigorosos da América do Norte. Uma presença que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Nascida dos invernos mais rigorosos e das florestas mais escuras da América do Norte. Este é o Wendigo, uma criatura que, segundo as lendas, é capaz de transformar qualquer um que sucumba à ganância e ao desespero em um ser monstruoso, um espírito aterrador das lendas tribais algonquinas. As tribos acreditavam que o Wendigo era um espírito maligno que possuía aqueles que se entregavam ao canibalismo em tempos de fome extrema. Mais do que um monstro, o Wendigo representa a escuridão que reside dentro de cada um de nós. Ele é um símbolo dos perigos da ganância desenfreada e do desespero absoluto. Quando alguém se torna um Wendigo, perde sua humanidade e se transforma em uma criatura insaciável. É um alerta contra a ganância, o desespero e a violação das leis da natureza. As histórias do Wendigo servem como um lembrete sombrio de que, quando nos afastamos dos valores humanos e da compaixão, podemos nos tornar monstros. O Wendigo não é apenas uma criatura de mitos, é um reflexo de nossos medos mais profundos e do potencial para o mal que reside na humanidade. Ele nos força a confrontar a parte mais sombria de nós mesmos e a reconhecer que, sob certas circunstâncias, qualquer um de nós pode se transformar em algo terrível. A lenda do Wendigo se origina das tribos algonquinas da América do Norte. Essas tribos, conhecidas por sua rica tradição oral, transmitiam histórias de geração em geração, mantendo viva a sabedoria ancestral. O Wendigo, uma criatura mítica, era uma das figuras mais temidas e respeitadas em suas narrativas. Essas tribos viviam na região dos Grandes Lagos, onde invernos rigorosos eram uma realidade. A paisagem era dominada por florestas densas e lagos congelados, criando um cenário tanto belo quanto implacável. Durante os meses de inverno, a neve cobria tudo, transformando a terra em um deserto branco e frio. A sobrevivência era uma luta constante. As pessoas precisavam caçar e coletar lenha para se aquecer, enfrentando tempestades de neve e temperaturas congelantes. Cada dia era uma batalha contra os elementos, e a fome era uma ameaça sempre presente. O Wendigo, em suas histórias, personificava os perigos do inverno, da fome e das escolhas que as pessoas fazem quando confrontadas com a sobrevivência. Descrito como uma criatura alta e esquelética, com um coração de gelo, o Wendigo era um símbolo do desespero e da corrupção da alma. Diziam que ele se alimentava de carne humana, transformando aqueles que sucumbiam à fome em monstros como ele. Era um conto de advertência, um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais terríveis, existem limites que não devemos cruzar, tipo a linha tênue entre a vida e a morte, sabe? Sentados ao redor da fogueira, os anciãos contavam essas histórias para ensinar os jovens sobre a importância da coragem, da resiliência e da moralidade. O Wendigo era mais do que um monstro. Era uma lição sobre a natureza humana e os perigos de perder nossa humanidade em tempos de crise. O Wendigo é tipicamente descrito como uma figura macabra e imponente, com garras e dentes afiados. Sua pele é esticada sobre os ossos, dando-lhe uma aparência esquelética. Seus olhos queimam com uma fome sobrenatural, refletindo o apetite insaciável da criatura por carne humana. Essa fome não é simplesmente física, é uma representação da ganância, do desejo de consumir mais do que o necessário, mesmo à custa dos outros, igual a gente vê por aí, né? O Wendigo não é apenas uma criatura de mitos, é uma figura que transcende o folclore e se infiltra nas profundezas da história humana. Originário das tradições dos povos indígenas da América do Norte, especialmente entre os algonquinos, o Wendigo é frequentemente descrito como um espírito maligno, faminto e insaciável. Sua lenda está entrelaçada com relatos históricos reais e supostos encontros, criando uma linha tênue entre o mito e a realidade. Sua presença é sentida em documentos antigos, mapas vintage e cartas que narram encontros aterrorizantes. Um dos casos mais conhecidos é o de Swift Runner, um caçador Cree, no Canadá, no final do século XIX. Swift Runner confessou ter matado e canibalizado sua família durante um inverno rigoroso, alegando estar possuído por um espírito Wendigo. Este caso não é apenas uma história de horror.
mas também um reflexo das condições extremas e do isolamento que muitas comunidades enfrentavam na época. A fome e o desespero podiam levar as pessoas a atos impensáveis, e a figura do Wendigo servia como uma explicação para esses comportamentos extremos. A história de Swift Runner é um exemplo sombrio de como o mito do Wendigo se entrelaça com a realidade. Ele foi julgado e executado por seus crimes, mas a lenda do Wendigo continuou a assombrar as mentes das pessoas. Durante os invernos rigorosos, as comunidades isoladas viviam com medo constante de que alguém pudesse sucumbir ao espírito do Wendigo. Este medo era tão real que até mesmo os anciãos e líderes espirituais das tribos realizavam rituais para afastar o espírito maligno. Esses rituais eram uma tentativa de proteger a comunidade e manter a sanidade em tempos de extrema dificuldade. Embora a verdade por trás de tais relatos seja frequentemente debatida, eles destacam o medo muito real que o Wendigo inspirava e sua conexão com os aspectos mais sombrios do comportamento humano. Os estudiosos ainda discutem a veracidade desses encontros, mas o impacto cultural do Wendigo é inegável. Ele aparece em jornais antigos, livros e até mesmo em discussões acadêmicas modernas. A figura do Wendigo serve como um lembrete das lutas e dos medos que as pessoas enfrentavam. O Wendigo não é apenas uma lenda, é um símbolo do medo e da fome que podem transformar o ser humano. Ele representa os terrores que espreitam nas sombras da mente humana e nas profundezas das florestas escuras. A lenda do Wendigo continua a ser contada ao redor de fogueiras, em histórias de terror e em filmes, perpetuando seu legado como uma das figuras mais assustadoras do folclore norte-americano. Sua conexão com os aspectos mais sombrios do comportamento humano e as condições extremas que podem levar alguém a atos de desespero são um lembrete constante de nossa própria vulnerabilidade. Assim, o Wendigo permanece não apenas como uma criatura de mitos, mas como um eco dos terrores que a humanidade enfrentou e continua a enfrentar, tipo umas histórias de terror que a gente ouve por aí. A influência do Wendigo se estende muito além das histórias tradicionais do povo algonquino. Tornou-se um elemento fixo na literatura de terror moderna, filmes e videogames. O Cemitério Maldito, de Stephen King, e o videogame Until Dawn são apenas alguns exemplos de como o Wendigo continua a cativar e aterrorizar o público hoje. Esse apelo duradouro fala do poder da criatura como um símbolo do medo primal e da escuridão que reside em todos nós, igual aqueles filmes de terror que a gente assiste, né? O Wendigo, embora aterrorizante, é mais do que apenas um monstro. É um espelho que reflete o potencial para o mal que existe dentro da humanidade. A fome insaciável da criatura representa a ganância e o desespero que podem levar as pessoas a cometer atos indizíveis. A lenda serve como um aviso contra esses impulsos destrutivos, instando-nos a confrontar e controlar a escuridão dentro de nós mesmos, tipo fazer uma faxina na alma. A história do Wendigo nos lembra que nossas ações têm consequências. Quando sucumbimos à ganância, quando priorizamos nossa própria sobrevivência acima de tudo, corremos o risco de nos tornarmos monstros nós mesmos. O Wendigo é um símbolo da destruição que se segue quando perdemos nossa humanidade e conexão com a natureza. Tipo jogar lixo na rua, sabe? É um lembrete de que a verdadeira força reside na compaixão, na cooperação e no respeito por todos os seres vivos. A lenda do Wendigo coloca uma questão atemporal: podemos escapar da escuridão dentro de nós mesmos? Podemos superar os impulsos primitivos que ameaçam nos consumir? A resposta, como a própria criatura, permanece indefinida. A história do Wendigo é um chamado à autorreflexão, um lembrete de que devemos constantemente nos esforçar para ser melhores, escolher a compaixão em vez da ganância e reconhecer a humanidade em nós mesmos e nos outros, que nem sempre é fácil, né? O Wendigo pode ser uma criatura de mito e lenda, mas o medo que ele inspira é muito real.
Ele nos lembra que os maiores monstros muitas vezes não são aqueles que imaginamos à espreita nas sombras, mas aqueles que criamos dentro de nós mesmos. Que escolhas faremos quando confrontados com nossa própria escuridão? A resposta, em última análise, reside dentro de cada um de nós. É tipo aquele ditado: o medo está na sua cabeça.